Budismo. O budismo é uma religião criada por Siddhartha Gautama, que foi um príncipe da Índia, que ficou trancado no palácio protegido de todos os sofrimentos humanos até os 29 anos. Ao sair pela primeira vez, ele fica extremamente chocado ao presenciar o sofrimento da vida humana e resolve não voltar. Depois de uma jornada espiritual, ele finalmente se torna iluminado, alcançando o Nirvana ao perceber as 4 nobres verdades que são: 1. A vida é sofrimento. 2. O sofrimento existe por causa de desejo. 3. Que existe um fim pro sofrimento. 4. E que ele se encerra seguindo do nobre caminho óctuplo. Óctuplo é um método para se afastar do desejo. Assim como os hindus, os budistas acreditam em uma versão de karma e sansara, o ciclo de morte e renascimento. E alcançar o nirvana é a forma de seguir a evolução. Hinduísmo. Hinduísmo é o nome de todas as crenças religiosas baseadas nos Vedas, que são os livros sagrados e praticadas dentro da Índia. Por este motivo, o hinduísmo é extremamente diverso, contendo praticantes politeístas, monoteístas e até ateístas. No Brasil temos aproximadamente 60 mil fiéis. É a religião mais antiga e a terceira mais praticada do mundo. Nas crenças hindus, o Brahman, que seria uma alma universal que está em todas as coisas. A ideia de que todos têm almas individuais que encarnam no ciclo do sansara, sendo que nossas ações nos fazem evoluir ou regredir na próxima encarnação pela lei do karma. Assim, o prêmio por uma encarnação de evolução é retornar ao Brahman. Prega também a importância de viver segundo o Dharma, que é a ordem natural dos indivíduos na sociedade. Assim, o materialismo, luxúria, ganância, orgulho, ira e inveja devem ser negados. Os deuses principais são Brahma, Vishnu, Shiva e Ganesha, e os seus sacerdotes são a classe mais alta da sociedade, os Brahmanes. Shintoísmo. Shintoísmo é a religião nativa do Japão, com seus textos mais antigos datando de 800 d.C. A palavra Shinto significa o caminho dos kami, que são basicamente espíritos do mundo natural. Tudo desde rios, montanhas, até doenças e cabelo tem um kami específico, que são expressões de Musubi, a energia criativa do universo que une todas as coisas. Existem muitos rituais, sendo o mais importante o Harai, que remove a poluição espiritual das pessoas. As rezas são feitas em santuários onde os kami habitam. Em geral, eles são separados do resto do mundo não sagrado pelos famosos portões Tori. Na prática, hoje em dia a maioria dos japoneses não pratica só o shintoísmo, mas sim uma mistura com o budismo. Judaísmo. O judaísmo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita na existência de um Deus supremo e todo-poderoso. O judeu crê que Deus criou todo o mundo em 7 dias e sua criação mais importante, o homem, foi criado à sua imagem e semelhança. Inicialmente o homem morava no paraíso, mas após desobedecer a Deus, ele foi expulso e a história na terra se inicia. Depois das histórias épicas dos primeiros homens, Deus fez um pacto com Abraão que seus descendentes iam formar um povo e viver na terra prometida. O símbolo desse pacto é a circuncisão. Assim eles vão parar no Egito, onde são escravizados e posteriormente libertos por Deus através de Moisés. Nessa fuga foi revelada a lei divina, o Torá, onde se descreve, através dos 10 mandamentos, a forma como os homens devem viver suas vidas e organizar a sociedade para estar na graça de Deus. Já na Terra Prometida, os israelitas passam por altos e baixos enquanto diversos profetas anunciam a vinda de um Messias. Durante o Império Romano são exilados de Israel. O templo sagrado é destruído e se espalharam pelo mundo. Sua fé é preservada através da cultura, costumes, laços familiares e o estudo das escrituras nas sinagogas. Cristianismo. Seus seguidores, os cristãos, acreditam em algo similar ao judaísmo, com uma diferença central. Para o cristianismo, o Messias já veio, já partiu e voltará mais uma vez. Para eles, Jesus Cristo é Deus e foi o Messias. Ele morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou e subiu aos céus, e vai voltar de novo para separar quem amou a Deus e seguiu os ensinamentos dos que não o fizeram, separando o joio do trigo. Pela Bíblia e pela tradição cristã, Deus se fez homem em Jesus no ano 0 em Israel. Depois disso sabemos pouco sobre Cristo. Somente que aos 30 anos começa a compartilhar seus ensinamentos e com 33 já tinha sido condenado à cruz pelos homens. Jesus reaparece de novo para os seus discípulos para mostrar não só a realização das antigas profecias, mas para formar uma nova aliança entre Deus e todos os homens, não só os judeus. Por isso, na fé cristã, Jesus foi o sacrifício perfeito para purificar os pecados do mundo, para marcar uma nova era.
Depois que Jesus retornou aos céus, os seus apóstolos e seguidores foram ordenados a levar a fé por todo o mundo, pregando seus sacrifícios como a regra de ouro e as outras parábolas. Assim surgem algumas diferentes formas de seguir Jesus. Catolicismo. O catolicismo é literalmente uma das maiores organizações do mundo, tendo inclusive um país, o Vaticano, e conta com quase 1,4 bilhões de fiéis espalhados em todos os países. A Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro, o primeiro Papa em Roma, e segue até hoje numa sequência exata. A Igreja é rigidamente estruturada com a hierarquia dos padres, bispos, arcebispos e o Papa. A mesma tem normas bem claras para quase todas as situações possíveis. Os católicos consideram a Igreja o reino de Deus na terra e os 7 sacramentos cria boa posição aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica tem uma obrigação maior na intimidade com Deus por meio da razão e da lógica, claro, sem negar os mistérios da fé e os milagres. Ortodoxa. A ortodoxia é parente muito próxima da Igreja Católica e inclusive eles já foram uma só. Porém brigaram por uma diferença teológica em 1054. Os principais bispos do Oriente, os patriarcas, não aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo provém não só do Pai, mas também do Filho. A Igreja dos Ortodoxos é muito semelhante nos sacramentos e na necessidade de hierarquia, só que a autoridade do patriarca é regional e não global. Assim a Rússia tem um patriarca, a Ucrânia também, a Alemanha outro e assim sucessivamente. Teologicamente, os ortodoxos valorizam uma experiência mais direta com o Pai, abrindo mão de racionalizações e buscando uma conexão mais mística com Ele, especialmente através da repetição da oração de Jesus e de práticas de ascetismo. Além disso, na Igreja Ortodoxa os padres podem se casar, têm grandes barbas e não se reza com estátuas, mas com ícones. Luteranismo. O luteranismo foi criado em 1517, pelo monge alemão chamado Lutero. Nesta época Lutero acreditava que a Igreja Católica e o Papa tinham se corrompido pelo poder e dinheiro, abandonando o espírito do cristianismo. Assim ele pregou suas 95 teses, criticando a Igreja, principalmente pela venda de indulgências e acabou assim sendo excomungado. Assim acabou começando o movimento de separação da Igreja Católica, a Reforma Protestante, que acredita numa versão um pouco diferente do cristianismo. Eles não acreditam na santidade do Papa e da Igreja Católica, mas que qualquer grupo de pessoas pode formar uma igreja. Acredita que você alcança a salvação só pela fé e não por boas ações. Acredita também que a Bíblia tem muito mais autoridade sobre Deus do que as regras e tradições de qualquer igreja. Calvinismo. Assim como Lutero, outras pessoas resolveram sair da Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo. Inspirada por Lutero na Suíça, Calvino e Zwingli constroem uma teologia ainda mais diferente. Os calvinistas acreditam que como Deus é todo-poderoso, ele já escolheu um grupo de pessoas que vão ser salvas, os eleitos, e fizeram uma aliança com eles. Além disso, eles acreditam numa vida e num culto regrado e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas. Islamismo. O Islã é a crença na revelação do profeta Maomé sobre o Deus único, cuja palavra em árabe é Alá. Maomé nasceu em Meca no ano de 571, foi ele que acabou com o politeísmo na Arábia e uniu suas tribos. Seus seguidores acreditam que aos 40 anos ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, que fez dele o único mensageiro de Deus, concluindo a tradição que começou em Abraão e que até então estava em Jesus. Depois ele foi para Medina, onde se tornou um rei. Assim o islamismo virou um movimento não apenas religioso, mas também político. Por este motivo o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, tem normas sobre a fé, e sobre como governar conforme a vontade de Deus. Muçulmanos acreditam em um Deus uno, ou seja, que nunca virou homem, que não pode ser representado e que exige submissão total. No dia do juízo final, eles vão ser julgados segundo a sua posição. É fundamental negar outros deuses, rezar 5 vezes ao dia em prostração, fazer caridade, não tolerar a usura, ou seja, ganância, ambição ou cobiça, fazer jejum durante o Ramadã e, se possível, fazer, pelo menos uma peregrinação até Meca na vida. Logo após a morte de Maomé, os islâmicos conquistaram boa parte do Velho Mundo, porém eles também têm suas divisões entre si. Ibadis. Ibadis são uma minoria religiosa perseguida no mundo islâmico, e representa apenas 1% da fé. Na primeira grande guerra civil islâmica entre sunitas e xiitas, eles se recusaram a lutar e se separaram do resto. Hoje só são maioria no Omã. Xiitas.
Os xiitas são mais ou menos 16% dos islâmicos. Diferentes dos sunitas, eles escolheram apoiar a hierarquia de Ali. Ali foi primo e genro de Maomé. Para os xiitas você só pode virar um imã se for descendente do profeta. Assim, por ser descendente você é infalível. Sunitas. Os sunitas são o maior grupo muçulmano. Eles são 83% da religião e surgem logo após a morte do profeta. Os sunitas optaram por apoiar a associação de Abu Bakr, um amigo e conselheiro de Maomé. Nessa corrente, além de consultar o Alcorão, também se consulta a Sunna, um registro dos costumes de Maomé e a opinião dos grandes imãs, que são sábios e estudiosos da fé. Batistas. Batistas são um grupo de protestantes bem rígidos. Eles surgiram no século XVII e acreditam na quebra radical com tradições de fora da Bíblia. Por exemplo, as igrejas contam com uma hierarquia para focar 100% nas escrituras. Eles acreditam que o crente tem que nascer de novo como cristão. Por este motivo, só batizam adultos que já têm a capacidade de entender o que significa seguir Jesus. Os batistas veem o mundo como cheio de pecados. Assim tentam se afastar deles em práticas do dia a dia, evitando hábitos como ingerir álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostais. Os pentecostais são a denominação protestante mais moderna. Teve suas origens no começo do século XX nos Estados Unidos. Hoje em dia existem muitos grupos pentecostais diferentes, cada um com a sua crença, mas com as seguintes semelhanças. Assim como os batistas, eles dão ênfase no renascimento espiritual, mas também acreditam na experiência individual e direta de Deus através do batismo no Espírito Santo, que dá dons aos fiéis como falar em línguas. Além disso, louvam a Deus em cultos carismáticos, dramáticos e bastante intensos. Confucionismo. Confucionismo não é exatamente uma religião, mas sim um conjunto de regras sobre o que é certo e errado, criado por Confúcio no século V a.C. na China. Seu principal objetivo é manter a sociedade em ordem e por isso existem as 5 relações hierárquicas: governante, súdito, pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, marido e esposa, amigo e amigo. A pessoa abaixo deve sempre seguir as ordens da pessoa de cima, enquanto a de cima deve cuidar da melhor forma da pessoa de baixo. Os princípios mais importantes são o Ren, que é a humanidade, e que é a justiça. Assim acreditam que se todos agirem como manda sua posição na hierarquia, e seguir esses princípios, a sociedade vai ser próspera e estável. Daoísmo. Daoísmo é uma das maiores tradições religiosas da China, junto com o confucionismo e o budismo. A crença é focada no Dao em chinês para o caminho, a força que ordena todo o universo e que é fonte de todas as coisas. É dessa tradição que vem o símbolo do Yin e Yang e o conceito de Qi. O Yin e Yang representa a dualidade da vida e da morte, e como tudo no mundo está sempre evoluindo de um para outro. Qi é a energia ou sopro vital de todas as coisas vivas. Os textos mais famosos são Dao de Jing e Huangji, mas existem muitos outros textos que também são considerados sagrados. Religiões afro-brasileiras. Esse é um termo que engloba várias práticas sociais, culturais e espirituais herdadas dos escravos africanos que vieram para o Brasil, mas via de regra, elas estão ligadas de alguma forma ao culto a um panteão de deuses africanos que protegem e definem compromisso dos seus filhos através de ofertas e atos de serviço. 2 culturas africanas que são mais influentes no Brasil são Bantus de Angola e do Congo e os Yorubá da Nigéria. Desde que essas práticas chegaram aqui, elas se misturaram com religiões europeias como o catolicismo e o espiritismo. O grau dessa mistura varia de corrente para corrente. Alguns lugares associam os orixás, os deuses africanos, aos santos católicos como Santa Bárbara, São Jorge e Santo Antônio, e outros já tratam direto com os orixás como Ogum, Oxóssi e Iemanjá. São várias as religiões afro-brasileiras, por exemplo o candomblé, a quimbanda, a nossa querida umbanda, onde o objetivo maior é a caridade. Espiritismo. O espiritismo é a fé revelada por Allan Kardec. Quando ele publicou o Livro dos Espíritos na Europa, era uma época onde quase toda a Europa recebia manifestações de espíritos por todos os lados. As manifestações iam de mesas que giravam sozinhas a tabuleiros para falar com os mortos e médios. Espíritas acreditam que Allan Kardec conseguiu unir a religião cristã e a ciência para explicar os fenômenos espirituais do seu tempo. O Brasil é o país com mais espíritas no mundo e o grande responsável por isso é Chico Xavier. Existe um debate sobre se a fé espírita é cristã ou não, pois eles não acreditam que Deus é uma trindade nem que Jesus é Deus,
mas o homem mais evoluído de todos os tempos. O que diferencia os espíritas é a crença em reencarnação, evolução espiritual, vida após vida e a capacidade de se comunicar com os espíritos desencarnados. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like. Obrigado por assistir e até a próxima!